Eu quero que vocês façam, eu anotei aqui 5 perguntas, e assistam até o final para vocês fazerem essas 5 perguntas e conseguirem responder para vocês entenderem o que está fazendo com que vocês tenham crise de ansiedade. Quais os gatilhos. Só depois que eu entendo quais são os gatilhos é que eu posso pensar em desligar esses gatilhos, tá bom? Bem, então, primeira pergunta. Qual foi a última vez que você teve uma crise? Pensa comigo. Qual foi a última vez que você teve uma crise? Ok. Vamos pensar que você diga hoje. Escreve aí para mim. Qual foi a última vez que vocês tiveram uma crise? Boa tarde, Tereza. Depois, a segunda pergunta que eu quero. As outras crises que vocês tiveram tinham algo de semelhante que essa mesma crise? Ou seja, ambiente, horário do dia, cheiros ou espécie, sabores do lugar. Tinha algum ponto que se colava? Sabe, sensorialmente, eu ouvi alguma coisa parecida, às vezes eu posso ouvir da pessoa que eu gosto, então imagina, a Manuzinha disse que teve hoje uma crise, a Guerra disse que teve domingo, então vocês que tiveram, pensa só, aconteceu alguma coisa igual dessa crise e da anterior que eu tive? Foi no mesmo horário? Foi no mesmo tempo, mesmo tipo de clima? Me trouxe essa dor, essa crise? Foi no mesmo ambiente que eu tive essa crise de ansiedade? É sempre que eu estou na escola? É sempre que eu estou no trabalho? É sempre que eu estou em casa? Eu estava assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa? Eu estava comendo alguma coisa? Depois de eu ter respondido, então, essas duas, né? Qual foi a última vez que eu tive uma crise e o que teve em comum com as minhas crises? Eu preciso responder, peraí, o que eu senti? Hoje, ao acordar, a Graça disse, o que eu senti durante essa crise? Tirando as sensações físicas, o que você sentiu? Emocionalmente. As sensações físicas, por exemplo, para mim seriam extremamente importantes, como a minha função é essa, através das sensações físicas eu sei qual é o escudo que está ativo. Mas para vocês vai ser muito mais difícil eu conseguir explicar isso aqui numa live. As minhas alunas têm imensos conteúdos para conseguirem chegar nessas conclusões e conseguirem entender e aprender sobre isso. Não é numa live de 30 minutos que eu consigo, tá bom? Então eu peço desculpas. Mas se vocês conseguirem sentir, sempre que acorda, por exemplo, a Guerra tem essa dor. Então, sempre que ela acorda, qual é o sentimento que você acorda? Você acorda com o sentimento, vamos pensar nos 5 escudos? Eu estou mais me sentindo impotente, eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, eu estou preocupada com alguma coisa que eu preciso fazer e executar? Impotência. Eu estou preocupada porque ninguém liga para mim, eu me sinto sozinha nesse momento, eu me sinto jogada na sarjeta, nem meus filhos querem saber de mim. Então, desvalorização, tá? Tosse é sobrevivência. Eu estou passando por um processo em que eu sinto que não tem ninguém que me proteja. Talvez eu perdi uma pessoa que eu amava, talvez eu estou sozinha na minha casa nesse momento, eu me sinto deslocada, mudei de país e não estou me adaptando. Então, desproteção, tá? Eu estou me sentindo que eu me senti com falta de ar, eu me senti sufocada, eu senti que o mundo estava acabando, eu não sei o que acontece, mas eu fico pensando muito sobre o que está acontecendo comigo. Então, sobrevivência. Eu passei por um processo de perda recentemente, e todas as vezes que eu acordo e penso na pessoa que faleceu, eu entro em crise de ansiedade. Perda, tá? Ou a pessoa, meu pai, minha mãe, que se mudaram, coisas assim, pode ser perda, tá? Então, essas são as 3 perguntinhas. Agora, eu entendi como eu me senti emocionalmente? Ok, nessa terceira pergunta. Em qual gaveta, então, que você coloca esse sentimento? Se você tivesse que colocar as gavetas, as 5 gavetas que eu disse, desvalorização, desproteção, sobrevivência, sobrevivência, perda, desproteção, desvalorização ou impotência? Em qual gaveta que você colocaria a sua crise de ansiedade? Ela está mais para que lado? Essas são as 5 perguntinhas que, se você fizer, você vai conseguir identificar o que está fazendo com que você entre em ansiedade. E daí, na próxima vez que você passar por uma situação semelhante, ou seja, que eu estiver ouvindo alguém, né, que tiver alguém falando para mim de perda, que eu estiver me sentindo sozinha e desprotegida, eu já sei que a facilidade de eu entrar numa crise de ansiedade vai ser enorme.
Agora, o que eu sempre trago aqui para vocês, para conseguir finalizar essa live, o que eu sempre trago aqui para vocês é que, mais do que vocês saberem o que está acontecendo por trás, é necessário que vocês entendam que vocês podem, sim, eu volto a reforçar sempre isso aqui para vocês, que vocês podem, sim, superar a depressão e a ansiedade. Viver sem depressão e sem ansiedade é extremamente possível. Não é uma doença para o resto da vida. Gente, eu consegui. Eu consegui. A minha filha conseguiu. Passando por uma situação de depressão terrível, de borderline severo. Eu passei por ansiedade, com crises de ansiedade sistemáticas, ataques de pânico, epilepsia. Eu desmaiava em autocarro, em caminhoneta, ônibus, lugares cheios, movimentados, eu simplesmente fazia pip, desmaiava. Quando eu consegui descobrir como que eu desativava esses gatilhos, eu pude voltar a viver feliz. Eu posso ir em qualquer ambiente hoje. Eu posso estar num velório que eu não desmaio. Eu posso estar em qualquer situação, eu não me sinto mal. Eu não tive recaídas. No primeiro processo em que vocês começam a fazer o processo do passo a passo, né? A minha metodologia ela é cercada de passo a passo. Para quê? Para que se torne simples. Eu faço um passo, depois outro passo, depois outro passo. Mas ela é muito simples, ela é baseada em 3 pilares da cura. Doença psicossomática, e eu sempre vou repetir isso aqui para vocês, doença psicossomática é de ordem emocional, afetou a minha mente. Não adianta eu primeiro procurar tratar a minha mente se eu não estou tratando o meu emocional. E não adianta eu tratar o meu emocional e a minha mente e não tratar o meu corpo físico, ou seja, os meus sintomas. Eu preciso resolver nos 3 pilares. Então, eu preciso ter uma metodologia que faça com que essa mulher volte a se sentir bem emocionalmente, para que isso altere também a forma dela ver o mundo e que também altere a mente, né? Por isso eu faço a modulação neuroplástica. Essa é minha metodologia, vocês não vão encontrar mais em lado nenhum. Foi assim que eu me descobri quando eu tinha 16 anos, hoje eu já tenho 40, né? Se o rostinho não tá de 40 é por conta do filtro, tá, gente? Mas é 40 anos aqui. Então, foi assim que eu me descobri, que eu consegui combater, e é assim que eu explico para as minhas alunas, para as minhas pacientes, para as pessoas que fazem parte do meu acompanhamento, como sair da depressão e da ansiedade. Entender que se trata de um passo a passo, onde você precisa tratar esses 3 pilares, o corpo, a mente e o emocional. E é só assim que você consegue realmente sair dessas situações. Parar de promover dor para o seu corpo físico, tá bom?